Eu já recebi diversos comentários de pessoas que escrevem que não têm forças para voltar ao Senhor Jesus, para ter uma vida de servo de Deus. São pessoas que se desviaram e não têm forças para voltar, estão desanimadas. E por que isso acontece? Aonde está o problema? Tem uma passagem lá no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 43, que eu quero ler com vocês. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Eu estou com a voz um pouco rouca. Se eu estiver também com o olhar abatido, é porque eu estou com uma crise de sinusite terrível. Mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo para vocês, porque é um tema realmente importante. Essa passagem ilustra exatamente o estado de uma pessoa que se desviou, porque o que acontece? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós decidimos ter o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade maravilhosa habitam dentro de nós e nos dá estrutura para sobreviver no meio desse mundo corrompido, para suportar todas as lutas. Então, esse é o nosso conforto, é a nossa fortaleza. Saber que nós temos em nossas vidas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito importante porque é Ele que nos dá a orientação para vivermos dia após dia. Ele se incomoda quando fazemos algo que não convém com a atitude de um servo ou uma serva de Deus. Ele sente ciúmes, ele nos orienta, ele nos aconselha, ele é o nosso melhor amigo, ele intercede por nós, ele traduz as nossas orações para Deus quando não conseguimos orar. Então, uma pessoa que se entrega ao Salvador, ela passa a ter esse combo de Pai, Filho e o Espírito Santo. Ela tem o direito de ter o Espírito Santo como orientador da vida dela, como consolador, como melhor amigo. E o mais importante, ela tem o direito à vida eterna, à coroa da vida. Então, quando essa pessoa se desvia por N motivos, porque os motivos são diversos, mas os motivos mais comuns é porque essa pessoa se decepcionou na igreja, é porque essa pessoa se frustrou, é porque essa pessoa não foi acolhida da forma como deveria, é porque essa pessoa viu que não era nada daquilo do que ela pensava. E infelizmente, muitas vezes, a igreja, ela não sabe como lidar quando essas pessoas se frustram. Então essas pessoas simplesmente se desviam, não congregam mais e voltam para as suas vidas que tinham antes, para aquela vida toda errada, para aquela vida perdida, cheia de pecados, cheia de erros. Então, é exatamente assim que acontece. Mas o que eu quero abordar com vocês é sobre essa passagem que eu acabei de ler, porque qual é o maior problema dos desviados? Aquele combo maravilhoso que estava com eles ali, os instruindo, que estava ali para os orientar, o Espírito Santo que estava fazendo morada na vida deles, se afasta. Porque não tem como o Espírito Santo permanecer dentro de uma vida que não quer mais saber dele, que não quer mais saber de ter compromisso com o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo são para os filhos que querem ter compromisso com Deus, e não para aqueles que não querem mais saber de Jesus. Então essa pessoa fica vulnerável aos ataques dos demônios, aos ataques malignos do inferno. Essa pessoa fica completamente exposta às hostes espirituais, ela está desprotegida. Então o que acontece? Eu vou tentar ilustrar essa passagem bíblica que eu li aqui para vocês, para que todos entendam.
O inimigo, ele percebe que a pessoa está vulnerável, ele percebe que a pessoa deixou tudo para trás, que a pessoa não quer saber de Jesus. Então o que ele faz? Ele vai querer habitar dentro daquela pessoa, porque ali já não tem mais o Espírito Santo, ali já não tem mais a presença de Deus. E quando o inimigo olha e vê que o interior daquela pessoa está limpo e foi transformado pelo Senhor, porque quando nós nos entregamos a Jesus, Ele transforma as nossas vidas, Ele limpa o nosso interior e o nosso exterior. Então, quando o inimigo percebe que aquela casa está adornada, que aquela casa foi habitada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele chama os seus companheiros para que ele possa ter forças em habitar naquela vida novamente e estragar completamente os planos de Deus na vida daquela pessoa. Então, para essa pessoa voltar para os pés de Jesus é muito mais difícil, porque o estado dela piora, é muito pior do que o primeiro estado. Ela precisa ser acolhida por alguém em oração, ela precisa que alguém a adote como filho espiritual e ore por ela, porque é realmente muito difícil. Por isso que as pessoas dizem, eu não tenho forças, mas é justamente por causa disso, porque o seu estado, ele se tornou pior do que antes. Mas eu quero dizer a vocês que se desviaram, se vocês têm essa sede no fundo do coração de vocês de voltar aos pés de Jesus, saiba que nenhuma potestade, que nenhum plano do inferno, que nem inimigo nem demônio pode impedir o agir de Deus na sua vida. Então, mesmo que você esteja desanimado, busque dentro de você uma pequena força. Busque uma força de vontade. Exerce a fé que eu tenho certeza que ainda tem dentro de você, porque você ainda crê que Jesus é o Rei de todas as coisas, que Jesus um dia vai voltar e você quer subir com Ele. Você não quer ficar nessa terra. Você está perdendo algo muito precioso, não só uma vida com Deus, uma vida maravilhosa com Jesus, mas a eternidade, porque você é eterno, você vai passar a eternidade em 2 lugares, ou com Jesus, ou com os demônios, aonde você quer passar a sua eternidade. Então busque dentro de você aquela força, aquela pequena força. Ore em pensamento, clame a Jesus por socorro, peça para que Ele venha te socorrer. Busque por pessoas que te amam. Busque por pessoas das quais você é querido, você é querida. Clame ao Senhor Jesus para que Ele venha te socorrer, porque um coração contrito, um coração aflito, um coração que clama por socorro, move o coração de Deus. Porque o Senhor vai ver o seu desejo de estar perto dEle, o seu desejo de morar na glória, o seu desejo de ter uma vida certa, uma vida com Deus. Recado para aqueles que pensam em se desviar, não façam isso. Vai ser muito mais difícil para que vocês voltem. Vai ser muito mais difícil para que vocês reconstruam a vida de vocês aos pés do Senhor Jesus. Vai ser muito mais difícil. Então nem pensem em se desviar. Não importa o que aconteceu com vocês. Gente, eu já me frustrei tanto na igreja, eu já tive tanta decepção, eu já vivi tantos problemas e eu estou aqui, eu continuo servindo a Deus, eu continuo congregando, porque eu sei que as pessoas não são perfeitas. A igreja é formada por um conjunto de pessoas falhas, onde Jesus é a cabeça, Jesus é o centro de tudo. Então nem pense em se desviar. Você nasceu para agradar ao Senhor, você nasceu para servir ao Senhor, independente das circunstâncias. O teu Deus é o Senhor. Se inspira em Jesus. Parem de se inspirar nos homens, parem de se inspirar em pessoas falhas. Jesus é perfeito, se inspira nele, porque ele nunca vai nos decepcionar e nunca vai nos abandonar. Bom, eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Sempre tem alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Então que Deus abençoe vocês. Eu espero que o Senhor guarde vocês e que vocês tenham tempo e a chance de poder reconstruir a vida de vocês antes que
tudo se acabe, antes que chegue o fim. Então até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço para todos vocês.